A paz de Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou a missionária Sandra Santana e mais uma vez eu quero compartilhar conosco um pedacinho de pão, uma pequena porção de palavra de Deus, e eu espero que essa palavra ela alcance o teu coração. O texto que eu vou usar hoje é o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 adiante, e eu vou ler. Estou fazendo uso da tradução NAA e os irmãos me acompanham em nome de Jesus. Diz assim a palavra: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: Ponha a panela no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois, deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: Tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: Sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Só até aqui a leitura. Irmãos, essa é uma palavra conhecida de nós, né, de todos nós. E quando a gente observa o cenário, o contexto do que está acontecendo aqui, a gente acaba percebendo que o cenário é de crise, o cenário é de fome. E apesar do profeta Eliseu ter um ministério itinerante, o autor aqui, ele nos diz que Eliseu está voltando para Gilgal. O nome Gilgal significa círculo. E quanto à tipificação desse nome, eu quero aplicar aqui. Gilgal tipifica porto seguro, tipifica lugar da aliança, lugar da comunhão, lugar de preparação para a promessa. E Eliseu também ele era um homem comprometido com o reino. E a gente percebe aqui que em Gilgal funcionava uma escola de profetas. E apesar do ministério itinerante do profeta Eliseu, ele sempre retornava para o lugar da aliança. Ele sempre retornava para o lugar da preparação. Coisa boa é quando a gente tem um lugar para onde voltar, quando nós temos um porto seguro. E quando eu vejo Eliseu aqui voltando para Gilgal, eu aprendo algumas coisas. Eu aprendo a fechar ciclos na minha vida. Eu aprendo a não deixar círculos incompletos. Nós, muitas das vezes, temos a mania de começar coisas, de iniciar hábitos. Nós fazemos promessas de tantas coisas, mas nem sempre concluímos aquilo que projetamos. Mas Eliseu não. Eliseu até sai de Gilgal para novas missões, mas ele completa o ciclo e ele volta. Eliseu fecha elos. Eu quero aproveitar e profetizar sobre a nossa vida, que tudo aquilo que você começou, mas não concluiu, que tudo aquilo que você projetou, mas ainda não se realizou, que seja concluído em nome de Jesus. Que a tua Gilgal te impulsione a concluir tudo aquilo que projetou o teu coração, amém? E eu quero voltar aqui para o texto, porque numa dessas voltas, a gente vê que Gilgal estava em crise. O texto vai dizer que havia fome na terra. E quando a gente avança alguns capítulos à frente, a gente percebe que esse período de fome foi intenso. E nisso aqui, eu quero acreditar que o profeta ele não foi pego de surpresa pelo cenário. Ele não foi pego de surpresa por essa fome. Ele tinha conhecimento dela. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para o texto, a gente vê que quando ele já chega direcionando uma ordem por conta do que está acontecendo. E o que mexe comigo é que aqui o texto até revela uma crise no lugar, mas independente da crise, independente da fome, você não vê nenhum discípulo de profeta arredando o pé de Gilgal, aleluia. A crise é que não afugenta ninguém, porque crises não podem nos afastar do lugar da aliança. Tem gente que por qualquer coisa se abala e se afasta de Gilgal, e Deus está usando essa palavra para dizer: se está havendo crise na tua Gilgal, suporta e fica. E se tem alguém ausente ou pensando em sair, faz como Eliseu, é tempo de voltar.
Eliseu aqui chega e os discípulos se assentam na presença do profeta. E o profeta nessa época também tipificava a palavra de Deus. Interessante aqui é que Eliseu ele não chega com comida, Eliseu não traz pão nas suas mãos, mas os discípulos sabem que da boca de Eliseu poderia vir uma palavra de Deus direcionada para a vida deles. Porque é assim que o céu faz. No meio da crise sempre vai haver uma solução profética. Jesus mesmo certa feita disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, eu não sei o que pode estar lhe faltando, mas uma palavra está sendo direcionada para a sua vida nesse momento. E eu tenho certeza que essa palavra ela é tão viva e tão eficaz que pode trazer provisão para a tua vida nesse momento. Eu creio nisso. Toma posse. E aqui, Eliseu ele vai trazer uma palavra através de uma ordem. E a ordem foi: põe uma panela grande no fogo. Meus irmãos, o tempo era de fome, não tinha comida, e Eliseu está mandando pôr uma panela grande no fogo. Em outras palavras, através da ordem, Eliseu está profetizando: se prepara porque o milagre vai ser grande. Oh, aleluia! Só que carne e pão estavam tão escassos que eles já estavam adaptados a comer ervas, porque há quem diga que no meio da fome nem todo mundo se preocupa tanto com o que vai comer, mas a questão aqui não é nem tanto o servir as ervas, mas sim o tipo de erva a ser servido. E o profeta Eliseu sabia tanto disso, tem tanta consciência disso, que ele não vai delegar a ordem de preparar o caldo para qualquer um. Ele vai delegar essa ordem ao seu moço, para preparar o cozido das tais ervas. Mas agora o moço de Eliseu, ele resolve delegar a outro a função de ir buscar as ervas para preparar o caldo. E aqui já começa um problema. Quando Deus ou até mesmo alguém nos confia uma responsabilidade e a gente acaba delegando a outro essa responsabilidade. Queridos, problemas podem ser evitados quando nós fazemos o que nos foi delegado a fazer. Se lhe foi confiado algo, é porque Deus confia em você. Então faça você mesmo, amém? E aí agora o texto vai acabar dizendo que um deles saiu a buscar as ervas. E este que sai, a gente acaba percebendo que era alguém inexperiente. As ervas, aleluia, não eram comestíveis, aqui ele pega. Havia ervas comestíveis em Gilgal, mas algumas não. Tem algumas coisas que parecem agradáveis, oh meu Deus, mas não são. Podem até agradar os olhos, mas não agrada ao estômago. E o texto aqui vai dizer que o rapaz, ele sai e encontra parra brava em algumas traduções. Essa aqui que eu estou usando diz trepadeira silvestre. E apesar de ser uma planta atraente à vista, as folhas eram venenosas. Era uma espécie de videira venenosa. E eu quero espiritualizar isso aqui, porque Jesus vai dizer lá em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira. E aqui nós estamos falando, meus irmãos, de lugar de aliança, de lugar de preparação, de lugar de comunhão, de porto seguro. E não é porque se vive uma crise que se vai comer qualquer coisa. E o rapaz aqui, ele acha uma videira venenosa, e por não ter conhecimento e achar formosas as suas folhagens, ele acaba deduzindo que os frutos também eram bons para comer. E ele enche a capa dele daquelas colossíntadas. E esses frutos, eles tinham um efeito laxante e venenoso e provocava a morte. E meus irmãos, no meio da crise, no meio da fome, o que eles mais precisavam era de alimento que sustentasse. E aí o rapaz vai trazer um alimento que não parava no estômago e ainda gerava morte. E esse é o pior tipo de alimento que tem, que além de não alimentar, além de não sustentar, ainda gera morte. E logo onde o rapaz foi colocar essas colossíntadas? Na sua própria capa. E capa tipifica aqui ministério. Capa simboliza autoridade. E este é um dos grandes perigos atuais. Tem muitos chegando com capa lotada de colossíntada e cortando e jogando nas nossas panelas. E sabe qual é o resultado? Um processo de morte acaba se iniciando. Mas a
Aprove o Senhor que no meio daqueles homens, alguém aqui teve coragem de denunciar e clamar. E clamor é grito de socorro. Sabe por quê? Porque se a denúncia acontece, o processo de morte é cancelado. Queridos, eu quero pegar essa palavra e aplicar sobre a minha e sobre a sua vida. Se o inferno de alguma maneira lançou colocíntadas na sua panela, comece a denunciar e a clamar. Louvado seja o nome do Senhor. O fato aqui é que agora Eliseu, após a denúncia, após o clamor, ele manda trazer farinha, o elemento que ia cortar o efeito venenoso pelo poder de Deus. E me chama a atenção aqui é que não tinha pão pronto, mas tinha matéria-prima que produzia pão, porque o céu nunca te deixa sem nada. Interessante também aqui é que a matéria-prima, o que provocaria o milagre, estava dentro da casa, estava dentro da escola de profetas e não fora. Sabe o que é Deus dizendo? Que o que vai gerar o teu milagre não está fora, está dentro. Aleluia. E eu quero aqui concluir essa reflexão dizendo que Eliseu, ele não mandou jogar o caldo fora, porque isso seria um desperdício. Eliseu aqui, ele não inutiliza o caldo. É Deus dizendo, não inutilize as estratégias que Deus te deu, só porque em algum momento desandou. O mesmo Deus que te deu a estratégia vai te dar discernimento de como prosseguir nesse processo. Aleluia. E Eliseu aqui também não manda fazer pão com a farinha. Por quê? Porque o processo de morte já está em andamento e ele não podia perder tempo. Eliseu agora, de posse da farinha, ele lança na panela. A farinha neutralizou a ação do veneno. E farinha aqui tipifica a palavra de Deus. Eu quero fechar essa mensagem dizendo que Jesus é a farinha que vai neutralizar tudo aquilo que chegou para gerar morte, tudo que veio com ímpeto de ponto final nos teus projetos, a farinha vai neutralizar. Eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua casa, o teu relacionamento, seja ele casamento, seja ele noivado, seja ele familiar. Eu não sei o nome da sua panela, meu irmão, minha irmã, mas o ciclo de morte vai ser interrompido pela ação dessa farinha aqui, que é a palavra de Deus, e você tem posse dela. Pega a farinha e lança nessa panela e viva o teu milagre, amém? Fica com essa palavra na tábua do teu coração, a paz do Senhor Jesus.